Olá, caros educandos. Aqui é a professora Marcenice da disciplina de Artes. O meu desejo é que vocês estejam usufruindo de saúde e paz. Penso que não há nada mais artístico do que amar verdadeiramente as pessoas. Vincent van Gogh. Nesta aula, estudaremos a vida e obra de Cândido Portinari, artista, modernista, conhecido internacionalmente. Cândido Torquato Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, no interior de São Paulo, próximo a Brodowski. Vindo de uma família humilde de imigrantes italianos, chamado de Candinho em sua infância, teve 11 irmãos, filho de Dominga Torquato e Battista Portinari. Cândido, além de pintor, também contribuiu culturalmente como professor, gravador e ilustrador. Os temas pintados em suas obras retratam as questões sociais, trabalho na roça, festas populares, entre outros assuntos. Cândido sempre demonstrou grande interesse artístico, mas foi reconhecido pela primeira vez com um retrato de Carlos Gomes, importante músico brasileiro, aos 10 anos de idade. No ano de 1918, Portinari é convidado por alguns artistas da época para ajudar a restaurar igrejas e sempre demonstrou grande interesse em aprender o seu ofício. Primeiros anos como artista. Portinari se muda para o Rio de Janeiro no ano de 1919 para estudar pintura e aprimorar os seus retratos, com o objetivo de ganhar a medalha de ouro no Salão da Escola Nacional de Belas Artes. Já em 1921, vende sua primeira tela, Baile na Roça. E, de fato, no ano de 1928, ganha a medalha de ouro, que lhe dá a oportunidade de morar na França por 2 anos, onde viaja pela Europa. Portinari, então, em 29, vai para Paris, local de intensa efervescência cultural. Lá ele conhece Pablo Picasso, outros artistas do expressionismo, surrealismo e o muralismo mexicano. Essa visão lhe possibilita um entendimento melhor de suas origens, aonde que volta para o Brasil no ano de 1931, animado a pintar os quadros, exaltando a cultura brasileira, o seu povo, a sua natureza, a sua história, as questões sociais. Grande admirador de Pablo Picasso, a obra Guernica, suas obras começam a apresentar um caráter de denúncia em relação às questões sociais no Brasil. Já em 1951, participa da primeira Bienal de Artes em São Paulo, e no ano seguinte recebe um convite da ONU para realizar 2 enormes murais intitulados Guerra e Paz, para integrar a sede da ONU em Nova York. Já em 1953, passa mal e é internado com hemorragia provocada por substâncias tóxicas presentes em algumas tintas, sendo então recomendado a se afastar de suas pinturas pelas substâncias. Já no ano de 1955, na terceira Bienal de São Paulo, preparada uma sala especificamente para Portinari expor as suas obras. Em 56, realiza então a entrega da obra Guerra e Paz, considerada uma grande obra. Vem a falecer aos 58 anos, no dia 6 de fevereiro, por decorrência do agravamento de seus problemas com o uso das tintas tóxicas. Em seguida, faremos a leitura de imagens da obra Os Retirantes, de Cândido, e não podemos esquecer que a arte trabalha com a representação da realidade. E aqui nessa obra ele vem retratar a família de retirantes do sertão que buscam novas condições de vida, né, em outras regiões do Brasil, no sul e sudeste. Aqui nós temos a ficha técnica da obra.
Retirantes é uma pintura de Cândido Portinari, pintada na cidade de Petrópolis no ano de 1944. Essa obra faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo. O artista Cândido Portinari, período expressionismo, criação no ano de 1944, gênero pintura histórica, técnica tinta sobre tela, localização no Museu de Arte de São Paulo. Para que possamos entender melhor essa obra, precisamos saber e compreender as características do expressionismo. O expressionismo ele vai fazer o quê? Vai deformar a imagem. O artista ele vai trabalhar conforme a sua sensibilidade e vai dar preferência ao trágico e o cômico. Análise e interpretação da obra. Podemos observar ao fundo a revoada de urubus, né? O chão é duro, com pedras e ossos espalhados. A única coisa que se vê no horizonte é o contorno nebuloso de uma montanha, horizonte claro, mas o céu é escuro, cheio de aves negras que rodeiam a família como se estivesse esperando pela morte delas. Ainda se vê um pequeno grupo de aves que descem em direção aos solos, todas muito próximas, como urubus atacando uma carniça. Já na obra nós podemos observar que tem 5 crianças e 4 adultos. 2 estão no colo e outras 3 em pé. Uma das crianças no colo é grande, porém raquítica. As pinceladas escuras ao longo da pintura dão a impressão de que ela é feita apenas de ossos. No primeiro plano, vemos uma criança em pé, com barriga saliente, pescoço muito fino. O tamanho da barriga é desproporcional ao rosto do corpo. Indica que a criança tem barriga d'água. Isso é muito comum nos lugares de extrema seca, onde as pessoas não têm acesso à água tratada e a única fonte de água que elas têm são os açudes. Os adultos. Enquanto olhares das crianças são distantes e desoladas, os adultos apresentam expressões mais fortes, que beiram o desespero. O homem que carrega uma trouxa nas costas e conduz uma criança pelas mãos parece estar olhando fixamente para o pintor, o que dá à pintura um caráter de retrato. Seu olhar também parece um apelo, um pedido de ajuda. Atividade. Após ler e visualizar o conteúdo, perceber as necessidades dos retirantes, reflita e desenvolva a seguinte atividade através da pergunta: você tem fome e sede do quê? Represente essa necessidade através das seguintes sugestões de atividade: de um desenho, fotografia, um poema, paródia, uma gravura, um vídeo de sua autoria. Abaixo segue alguns sites indicados para você fazer estudo de pesquisa. Outros links de vídeos indicando o filme Vida e Morte Severina e também a Morte e Vida Severina de uma animação. Qualquer dúvida, façam as perguntas no zap da turma.